pessoal, boa noite. Quem não me conhece, sou Rafael Soares. Vocês estão no canal Espiritualizando. Então, quem sempre quer acessar, tem que colocar aí Rafael Soares Espiritualizando. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações. E nós vamos começar os trabalhos. Quem já estiver assistindo aí já pode mentalizar o nosso Senhor, nosso Pai, nosso Criador, para que possa nos trazer aí boas energias para esse trabalho, para iluminar toda a família, trazer boas energias para o lar. Nesse momento a gente começa já com esta boa energia, né? Quando a gente começa a assistir o trabalho, começa a estudar, é natural que nós façamos aí uma sincronia com a energia positiva dos nossos irmãos protetores, aqueles que estão, né, a todo instante aí velando por nós. Então é muito legal essa união. Então, a partir do momento que nós já firmamos essa energia positiva, firmamos o nosso Pai, automaticamente já começa as coisas a acontecerem de maneira bem legal. Então, vamos ver quem está chegando aí. A Ângela está aqui. Boa noite. O Cris, lá do Paraná também. Daqui a pouco deve chegar mais pessoas. Vou dar uma boa noite aqui para a dona Cleusa também, que está assistindo, né? E outras pessoas mais que vão chegando. Então, o Ralph também, sempre presente, legal. E na semana passada, a gente estava quase chegando no capítulo 14 da introdução. Como a gente já vem avançando na linha introdutória, por que nós estamos demorando tanto na introdução? Por que será que a introdução é tão importante? Eu digo para vocês que a introdução é uma impressão suave, né? É uma pincelada do trabalho daquele livro, de certa obra. Nesse caso aqui, o Kardec ele toma um cuidado muito grande em, como é que a gente pode dizer, trazer uma segurança para o Espiritismo por meio da ilustração do trabalho que ele teve de investigação para sustentar a obra, tá bom? Pessoal, tô recebendo uma noticiazinha do YouTube aqui que está tendo erro. Então, vão me falando, se for travando, me dá um toque, tá? Qualquer coisa a gente restabelece a conexão. Mas eu tenho uma boa internet aqui, eu acredito que não vai ter problema. Tanto é que até agora não teve nenhum travamento aí, né? Não travou nada. Mas a gente vai continuar. Qualquer coisa, vocês podem jogar aí no chat que está travando, que a gente segura um pouquinho aqui até voltar, beleza? Vamos lá então? Então, esse comecinho aqui tá meio enrolado porque eu tô ajeitando as coisas aqui, né, pessoal? Então, a gente vai ajeitando e tentando colocar a linha de raciocínio aqui no prumo. Então, o que eu estava falando é o seguinte: essa introdução é muito importante por conta dessa sustentação que o Kardec, por meio dessa impressão que ele teve de tudo que aconteceu até ele divulgar o Espiritismo, ele vai demonstrando aos pouquinhos aí a dificuldade que ele teve para as pessoas entenderem não só o que aconteceu na época, mas também entenderem como ele, que era uma pessoa cética, ele não acreditava em fenômenos espirituais, todo aquele trabalho que ele teve para poder demonstrar, para poder atestar que aqueles fenômenos realmente se tratavam de fenômenos inteligentes, espirituais. Não era obra do acaso, nem obra simples da física, né?
existia uma coisa além da física. Era uma coisa relacionada à metafísica. Vamos avançando então. Tá quase chegando no final dessa introdução. Temos apenas o capítulo 14, que a gente vai avançar. E aí a gente tem o 15. E aí, no 16 acaba. Vai ser rápido. Tá? E eu sugiro a vocês que quem ainda não assistiu, assista o filme do Allan Kardec para poder entender. Para entender o porquê que o nome dele foi na verdade, não é que dado pelos espíritos, né? Esse é um nome dele que ele trazia de outras épocas. Ele foi Allan Kardec, foi um sacerdote druida, né? Em outra vida, e eles escolheram esse nome pro Allan Kardec em homenagem até mesmo à existência passada dele, para também não ter problema com a sociedade parisiense, que na época perseguiu muito, não só o Allan Kardec, mas também os médiums que ajudaram Allan Kardec. Teve médium que teve que fugir, tinha médiums crianças, né? Tinha médium também que foi atormentado pelo mundo espiritual negativo, aí, os irmãos infelizes, que queriam derrotar, né, o Allan Kardec com essa empreitada dele, e ele manteve-se firme até o final da vida para divulgar o espiritismo. E ele conseguiu publicar esses 5 livros, fora o que foi ainda feito publicado nas revistas espíritas. Então eu vou diminuir aqui a tela, tá? Então vamos continuar. Vamos ver como que vai ser aqui, se vai ficar ruim. Como que tá aqui no vídeo. Tem que dar uma olhadinha sempre, né? Para ver como que tá aqui no vídeo, para não cortar. Vou tirar o aqui daqui. Olha, que legal, aqui daqui. Beleza. Opa. Deixa eu salvar aqui, a gente vai tirando. A gente vai salvando à medida que vai alterando. Tá. Opa. Oh, salvou. Hoje tô devagar, pessoal. Desculpa mesmo, viu? Probleminhas técnicos aqui, mas a gente vai desenrolando. Tá? Vamos lá então. Deixa eu só ver se está saindo legal aqui no vídeo. Vou ter que cortar um pouquinho mais aqui para não atropelar a letrinha. Vamos lá. Vou lá, vou ficando menorzinho aqui. Tem que ir ajustando até ficar legal para não. Vamos ver. É que tem um delay, tá, pessoal? Então demora um pouco mesmo. Bom, beleza, vamos lá. Qualquer coisa a gente vai modificando aqui, tá? O som tá bom aí, pessoal tá ouvindo? Joinha, por favor. E vamos para cima, vamos lá. Aonde a gente tinha parado da última vez? Tinha parado justamente aqui nesse pedaço aqui, onde está escrito se temos finalmente a classificação dos espíritos. É na página amarelinha. Vou colocar aqui o meu... É que não dá para ver, mas vou tentar mostrar. Bom, enfim, aqui. Está no centro da tela, tá? Então vamos lá. Se temos finalmente a classificação dos espíritos. Ele vinha então aí demonstrando que... Bom, eu não lembro. Vou puxar aqui. Tá difícil. Hoje tô devagar, pessoal. Vamos lendo aqui e a gente vai lembrando o que aconteceu na semana passada. Ok? Se temos então finalmente a classificação dos espíritos. Eles formam uma série ininterrupta desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Grupá-los-á em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada sábio tem seu sistema, os sistemas mudam, a ciência, porém, não muda. Lembra que a gente estava falando na semana passada, agora eu lembrei aqui, que as informações elas vão chegando e nem sempre é a mesma... vamos dizer assim, a definição sempre se chega, né, numa conclusão. No entanto, para chegar nessa definição, tem vários caminhos que os espíritos superiores vão passando.
Ok? Então, o que acontece? O que eles querem dizer aqui nessa continuidade? O que o Kardec está querendo passar? Que as informações, na medida que elas chegam, não quer dizer que porque foi falado uma coisa aqui, foi falado uma coisa lá, que o sentido, no final das contas, é o mesmo. Eu lembro até mesmo no filme que o Kardec, ele antes de começar a fazer, a transmitir, desculpa, a receber as informações e começar a fazer o próprio julgamento, o que acontece? Ele começou a fazer a mesma pergunta para um monte de médiums, cada um em um lugar. Então, eram vários médiums espalhados por Paris e também médiums espalhados pela Europa. Então, por exemplo, na Espanha, tinha médium na Rússia, na Ucrânia. E aí, que na época não tinha nem Ucrânia, acho que era só a Rússia. Né? Mas tinha vários médiums espalhados ali na Europa. E aí, o que ele fazia? Ele mandava uma carta com a pergunta e aí voltava a resposta. E aí pegava o médium que estava perto dele, fazia a mesma pergunta. Aí qual foi a primeira pergunta que ele fez ali que no filme mostra? O que é Deus? E a resposta, ela não foi ipsis literis, mas foi o conteúdo foi idêntico, né? Deus é a causa, a suprema inteligência, princípio de tudo, é mais ou menos a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. A gente vai chegar lá exatamente, a gente vai ver aí o significado, todas as palavras, e aí ele compilou isso daí e transformou numa coisa só. Então, mas isso tudo por conta da cautela. Ele teve muita cautela antes de começar para justamente não cair aí nas armadilhas da contradição, nas armadilhas daquela sociedade à época que queria derrubar o Allan Kardec e os seus médios, imputando a eles um charlatanismo inexistente. Então ele tomou esse cuidado. Né? Se fosse uma coisa aleatória, o espiritismo, como eu disse nas outras vezes, nem existiria. Então vamos avançar. Eles formam uma série ininterrupta desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Grupá-los em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas oferecem idênticos exemplos. Então vamos lá. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam. A ciência, porém, não muda. Então, por exemplo, matemática. A gente tem vários tipos de cálculo, vários tipos de sistemas de cálculo para você chegar num resultado. Não, lembra, né? Não interessa como que você faz, o importante é chegar no resultado, o resultado se vê. Então, isso daí aplica também para o espiritismo, que não deixa de ser ciência, né? Então, a gente pode tirar por definição isso daí, né? Aprenda-se a botânica pelo sistema de Linneu ou pelo de Jussieu, deve ser francês, aqui é o Linneu, Jussieu, sei lá, ou pelo de Tournefort, nem por isso se saberá menos de botânica. Então, quer dizer, cada um com o seu ponto de vista, porém, a definição é a mesma, a essência é a mesma. Deixemos com o seguinte em mente de emprestar às coisas de pura convenção mais importância do que merecem, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante e não raro. A reflexão fará, se descubra no que pareça disparate, uma similitude que escapara a um primeiro exame. Então, disparate, para quem não sabe, né, dito ou ação ilógica, absurda ou fora. Então, aqui no final das contas, ele praticamente conclui, né, a colocar que dessas informações que vão chegando, independente da forma que ela chega, o resultado é o mesmo e o importante é você buscar ali uma reflexão, uma inteligência sobre aquilo, um entendimento sobre aquilo ali, sem se apegar à forma da qual chegou, e sim com o resultado. Tá? Então vamos lá.
Passaríamos brevemente pela objeção que fazem alguns céticos a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem, se ela não oferece margem a uma observação essencial. Então, assim, que ele quer dizer assim? Alguns espíritos nem sempre conseguem transmitir com propriedade, com perfeição, um texto com algum problema ortográfico ou gramatical, etc. e tal. O que acontece? A gente disse na última live da dificuldade que os espíritos têm de compilar, de transmitir, de captar o vocabulário, de conseguir buscar a melhor palavra para poder transmitir a sua ideia. Por quê? Justamente porque eles têm ideias, eles não têm frases montadas. São ideias que transmitem um para o outro. Então, quando chega a ideia para o médium, então o subconsciente do médium, um trabalho ali é feito para que aquilo seja transmitido em palavras. E precisa da ajuda do espírito. Só que o espírito não tem muitos, né? Muitos, ou alguns, parte deles não tem esse vasto vocabulário, um dicionário, né, arquivado na cabeça. Não é assim que funciona. Então algumas situações vêm com erros ortográficos. Agora, a gente tinha falado também sobre os espíritos que acabaram de desencarnar, ou que estão um pouco tempo desencarnados. Ele pode ser um professor de português, um poeta, um escritor, que tem aí uma propriedade para poder passar bem escolhida a forma da ideia, né? Que ainda para eles nem é ideia, é uma forma ainda escrita, dá para eles transmitirem dessa forma. Mas os mais avançados já deixaram de ter a escrita. Porque imagina só, será que o espírito superior, para conversar com o espírito superior que teve origem lá no Nepal, por exemplo, será que ele tem que falar o Nepal? Será que você vai ter que falar todas as línguas? É por isso que se transmite a ideia, justamente para que a pessoa ela não tenha que falar ou entender todas as línguas. Porque as línguas elas não são do mundo espiritual. As línguas são originárias do homem, na necessidade de conversar, de se comunicar. Então é uma necessidade primária, da qual a gente só consegue fazer porque a gente tem um corpo humano que limita a nossa ação mental e espiritual. Porque se nós não tivéssemos o corpo, as nossas ideias seriam captadas. Vamos dar um exemplo. Existem alguns livros que a gente vai lendo em que quando a gente vai mostrando ali que quando acontece o desencarne, a sua tela mental é o que você pensa. Então você é aquilo que você pensa literalmente. Então quando você está pensando e você não tem controle de esconder aquilo ali, fica passando uma projeção para o superior ou para alguém que consegue ler a sua mente, vai aspas, e ela vira um livro aberto para todo mundo. Por isso que do outro lado não tem essa escapatória da mentira. Não existe mentira, lá é só verdade. Então, chega no momento em que a comunicação do superior para o inferior é só olhar sua mente. Agora, obviamente que quando a gente chega do outro lado, a gente não sabe ainda como que funciona, tem que ir aprendendo aos poucos, ou melhor, reaprender, né? Porque a gente volta para cá, acaba perdendo um pouco da memória, aliás, boa parte da memória, fica só com as sensações, e volta para lá com a memória zerada com relação à vida passada lá no mundo espiritual. Então tem que aprender tudo de novo. Então quando ele fala aqui das faltas ortográficas, é exatamente sobre isso. A dificuldade de montar ali um texto na hora de transmitir. E detalhe, falar é uma coisa, escrever é outra. Então nem sempre o cidadão ali vai ser um perito em português ou francês na época. Né? Então imagina como que eu vou fazer. Eu desencarno, passo um tempo lá do outro lado e de repente vou fazer uma excursão lá na França. Né? Vamos aprender, vamos fazer uma excursão na França. Como que eu vou me comunicar com os outros espíritos? Falando francês? Não sei falar francês. Então vou ter que transmitir as ideias. É assim que vai funcionar.
Obviamente que é um exemplo que pode é possível acontecer, mas leva um certo tempo, né, para poder desenvolver. Então vamos lá. A ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é irreprochável. O que é irreprochável? A que ou a quem não se pode fazer qualquer reproche, qualquer crítica ou imputar uma culpa. Inatacável, irrepreensível, impecável, perfeito. Então nem sempre é impecável, né? É perfeito. Então essa ortografia deles tem os defeitos, mas grande escassez de razões seria mister para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto, sabem tudo, os espíritos devem saber ortografia. Então, ele puxa aqui, né, que não existiria razão de tecer uma crítica por conta de problemas ortográficos. Ele mesmo fala aqui, ó, né, seria então um mistério para fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem de tudo, os espíritos devem saber ortografia. Ele está fazendo praticamente aqui uma ironia. Então, olha, nossa, como eles sabem de tudo, então necessariamente tem que saber ortografia, mas não é bem assim. Né? Não é bem assim, porque senão eu vou ter que saber até Esperanto, língua morta, hebraico, aramaico, imagina. Teria que chegar num nível crístico para poder saber todas as línguas. Né? Tem gente que manja muito, mas né, tem gente que fala até 8 línguas, 10, tem que falar muita língua. Mas não é assim para seres comuns que nem eu. Eu acho muito difícil. Né? Mas precisaria de algumas vidas aí, senão umas 10, 20, 30, para poder falar todas as línguas. Mal falo português. Estou fazendo as aulinhas de inglês lá sofrendo, imagina. Vamos lá então. Vamos lá, onde parei aqui, reprochava isso aí mesmo. Poderíamos opor-lhes os múltiplos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio da terra, o que, entretanto, em nada lhes diminui o mérito. Então, tem muita gente aí que é muito sábia, entanto só fala a língua dela, nem por isso ela deixa de ser sábia. Há, porém, no fato uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo. Olha lá, aquilo que eu estava falando. A forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. O que quer dizer? Não tem língua, não tem vocabulário, não tem intermediário. O que me intermedia com a pessoa que está na minha frente quando a gente está conversando? É a palavra, é a linguagem, é o português, é o inglês, é o francês. Nesse caso aí não, é mente com mente. Então não tem intermediário, o negócio funde. Eu entendo a ideia da pessoa como eu começo aqui a ler o meu computador. O meu computador agora, nesse momento, eu estou fazendo uma comunicação visual com ele, ele não está falando comigo, mas eu estou entendendo tudo que tem na tela. É mais ou menos isso que vai acontecer quando seres superiores começam a comunicar, ou os superiores leem, né, a nossa tela mental para descobrir aquilo que nós temos no pensamento ou as nossas ações. Então é assim que a espiritualidade superior age com a gente. Né? Eles não vão perguntar para a gente o que está acontecendo, não, eles vão entrar na nossa tela mental, vão procurar saber no nosso espírito o que de fato está acontecendo. E o nosso espírito é um computador quando se trata de gravação de ação. Né? Todas as nossas ações ficam gravadas no perispírito, no DNA espiritual. Tanto é que existem setores no mundo espiritual, eu já falei isso, que você pode acessar o DNA do espírito para você buscar memórias de outras vidas. Chama na religião hindu, é registro akáshico que fala. Né? Então você teria que acessar uma câmara, quem assistiu o MIB vai lembrar do 2, né? Quando faz uma lavagem cerebral ao contrário lá, né? Para poder
pessoal acha que é tudo invenção, que é coisa criada, mas isso daí existe. De buscar lá no passado essa situação. A ideia também foi dada de exemplo aqui, quando a dona Laura, a mãe do Lísias, lá no nosso lar, ela teve que fazer uma busca em 3 vidas passadas para poder estudar possibilidades na próxima vida encarnada, né? Justamente que para entender os erros do passado e tentar finalizar de vez a passagem pela Terra. Ela tinha algumas pendências que na verdade era ela e o marido e os netos, então ela teve que reencarnar com o marido para poder ajudar os netos. Então, já que está passando por aqui, vamos pagar um pouquinho mais de pecado aí, porque sempre tem uma coisinha para pagar, né? Vamos lá então, aonde nós paramos? Isso aí mesmo, muito pouco a vontade hão de eles se sentirem, quando obrigados para se comunicarem conosco. Vai vendo. E utilizarem-se das formas longas e embaraçosas da linguagem humana, e a lutarem com insuficiência e a imperfeição dessa linguagem, para exprimirem todas as ideias. Então existe essa dificuldade, e aqui o Kardec diz com muita propriedade, né? Explica bem melhor que aí existe uma dificuldade deles de pegar a ideia e transformar em palavras, justamente pelo vocabulário pobre que nós temos. E aí, durante o Livro dos Espíritos, a partir do momento que entrar na pergunta e resposta, vocês vão ver que existem várias respostas que ficam com lacunas por conta da falta de linguagem, e também pelo momento que não era na época adequado para revelar algumas coisas. E com o tempo essas coisas estão sendo reveladas. Vamos lá. É o que eles próprios declaram. Então a informação vem deles mesmos dessa dificuldade. Por isso mesmo, bastante curiosos são os meios de que se servem com frequência para obviarem a esse inconveniente. Então, obviarem, eu puxei aqui do ladinho, não sei se vocês conseguem ver aí, é um transitivo direto e transitivo indireto de prevenir a ocorrência ou a concretização de, atenuar os efeitos de, atalhar, evitar, remediar. Aqui acho que ficaria legal para remediarem a esse inconveniente, acho que é a palavra mais, ou evitarem esse inconveniente, né? Acho que é o mais legal, mais usual aqui para trocar, né? Para a gente entender o que ele quer dizer com obviarem a esse inconveniente. Ok? Então, leia-se para evitarem ou para remediarem a esse inconveniente. O mesmo se daria conosco se houvéssemos de exprimir-nos num idioma de vocábulos e fraseados mais longos e de maior pobreza de expressões do que o de que usamos. Agora veio um exemplo aqui. Imagina como seria nós para nos comunicarmos com os homens das cavernas, um homem Cro-Magnon, por exemplo. Dificuldade é o que acontece com eles, né? Não tem aí palavras para poder transmitir algumas ideias. A gente teria essa mesma dificuldade com os homens das cavernas, né? Eles nem linguagem própria ainda tinham. Mas imagina os primeiros, né? Lá no começo da humanidade, os primórdios, aqueles que ainda estavam desenvolvendo a linguagem. Então ia ser uma loucura, né? Uma loucura. É um embaraço que experimenta o homem de gênio. Mais ou menos o que a gente está falando. Para quem constitui motivo de impaciência a lentidão de sua pena sempre muito atrasada. Então é isso, a impaciência, né? Dessa lentidão de conseguir transmitir. Então, aqui no caso ele continua, né? Para quem constitui motivo de impaciência e lentidão de sua pena sempre muito atrasada, no lhe acompanhar o pensamento. Então, o exemplo dele, né, que o homem mais inteligente tem essa falta de paciência, tem essa falta de tolerância, né, indulgência para com aqueles que entendem mais lentamente. Então,
vai querer conversar, mas tem essa dificuldade e tem que explicar com mais vocabulários uma coisa muito difícil. Mais ou menos o que a gente está querendo fazer aqui. Pegar palavras mais difíceis e tentar transmitir, porque nem todos sabem todas as palavras da língua portuguesa. Eu acredito que nenhum brasileiro sabe todas. Eu acredito que não. Mas suspeito de um. Né? Compreende-se diante disto que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia. Quando a gente fala em puerilidade, está falando da infantilidade da ortografia. Então o pueril é o infantil. Tá? Maiormente quando se trata de ensino profundo e grave. Já não é maravilhoso que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e que as entendam todas? Aqui eles já estão jogando, né, falando que os espíritos superiores entendem todas as línguas. Porém, não escrevem e não conseguem transmitir com mais propriedade ainda. Muitos erram na ortografia, mas conseguem ainda transmitir alguma coisa. Conseguem entender. Então, quando ele está falando desses espíritos superiores, eu acredito que sejam bem superiores. Né? Não se conclua daí, todavia, que desconheçam a correção convencional da linguagem. Então, eles não conhecem a gramática. Né? Então, calma aí. Aqui não se conclua daí, todavia, que desconheçam a correção convencional da linguagem. Aqui a gente também tem que colocar o seguinte: existem aqueles que vão saber e tem aqueles que não vão saber. Então a gente também não pode colocar que eles, de alguma maneira, não entendam alguma coisa da gramática e da ortografia. Então a importância desse capítulo é para demonstrar que lá na frente vai existir essa dificuldade com a linguagem. Então Kardec já nos prepara, fala, pessoal, não julga quando não tiver como explicar. Porque tem coisa que é inexplicável ainda. Não existem palavras ainda. Naquela época, por exemplo, quando você explica para o Kardec o que era uma televisão, como que se transmitia via internet, como que nós faríamos uma live dessa? Explica para o Kardec na época. Que na época estava presenciando a criação da energia elétrica. Né? Então, assim, e ele era muito inteligente, era cientista, então para ele seria entender a energia elétrica tranquilo. Agora, explicar como que aconteceria a transmissão, ele, pelo menos, só com a energia elétrica, com o mecanismo da época, seria impossível explicar isso para ele, tendo em vista a tecnologia de transmissão que é feita somente pelo computador. Então eu teria que explicar para ele questões binárias, né? O que, vamos dizer assim, seria o espírito do computador, né? Aquilo que faz o computador funcionar mesmo. Que a gente está vendo na tela, mas tem todo um sistema, toda uma linguagem, né, de programação da qual seria impossível explicar para ele. Não tem como. Eu estudei isso, eu não sei explicar. Imagina para quem, né? Difícil. E eu também não conseguiria nem entender alguém explicando. Então vamos lá. Observam-na quando necessário. Assim é, por exemplo, que a poesia por eles ditada desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, a despeito da ignorância do médium. Então, sempre vai ter aí algum defeitinho. Não vai ser uma coisa sempre perfeita. Porque sempre vai ter um que sabe um pouquinho mais, e aí vai tecer aí as dúvidas. Que o problema aqui não é se vai escrever errado, se vai escrever certo, mas são as dúvidas que se levantam acerca da credibilidade daquela mensagem. Então, quando vem um espírito de Leonardo da Vinci, ou vem um Carlos Drummond de Andrade, vem esses Machado de Assis, as pessoas esperam ver um texto, nossa, mega blaster, né? Então, quando vem uma situação dessa e vem um texto simples, pronto, não é mais ele. Aí o pessoal já desanima. Não é bem assim que funciona.
Então vamos lá, capítulo 15, estamos chegando, estamos chegando. Há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão, alguns dos que se entregaram a esses estudos tiram conclusões favoráveis ao espiritismo. Então aqui ele vai falar, eu até coloquei aqui, a falta de equilíbrio entre a razão e a fé. O que acontece? Agora o Kardec ele vai começar a falar sobre as pessoas que começaram a estudar o espiritismo e piraram. Né? Não tiveram equilíbrio para entender a ciência, entenderam a ciência, no entanto, bitolaram nessa situação. Então tudo, como ele falar aqui, ó, há pessoas que veem perigo por toda parte, e em tudo o que não conhecem. Então as pessoas foram estudando e começaram aos poucos, assim, estudando, quando a gente fala estudando, foi conhecendo a doutrina, e não conhecendo ela de maneira completa, ou às vezes completa, mas esqueceram de colocar a fé do lado, e vice-versa. E aí começaram a pirar, a mania de perseguição, dar passagem para espírito infeliz. No próprio filme do livro no próprio filme do que conta a história do Allan Kardec, mostra a médium que queria que colocasse o nome dela nos livros. Sabe, ela falando daquele jeito, fica evidente que ela não entendeu nada do que foi colocado na doutrina. Tudo que foi passado ela não entendeu, porque ela queria aparecer. O Kardec colocou o nome dele lá, porque foi um pedido dos espíritos, né? E para também, de alguma maneira, não expor tanto o nome dele até então. Embora eu acho que isso não adiantou muito. Se essa era uma das intenções, eu acredito que não adiantou, porque ele acabou ficando conhecido praticamente com esse nome de Allan Kardec, mesmo depois de velho. Né? Então, eu não sei mesmo se essa era devidamente aí a razão. Mas essa médium acabou fazendo aí um monte de questionamento para ele, chegou até mesmo a discutir, e perdi a amizade com o professor, né, que ele era chamado de professor, por conta de um egocentrismo idiota, né, barato, porque não era ela que escrevia. Ela queria que levasse o nome dela lá, mas não era ela, não era a obra dela. Era a mão dela que era emprestada, podia ser outra pessoa. Então ela não tinha qualidade, vamos dizer assim, intelectual ou moral com relação àquelas mensagens. Não tinha nem condições de assumir qualquer tipo de autoria. Se é que isso era a intenção dela. E o Espiritismo deixou bem claro que a autoria dos espíritos aí não tem que ganhar nada. O prêmio já é dado ali no momento e você colhe todos esses frutos depois da morte. Da morte carnal, obviamente. Ok? Então vamos lá. Como é que homens sensatos enxerga nisto uma objeção valiosa? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolgue um cérebro fraco? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Então, eu queria começar a fazer nessa parte, né, onde está amarelo aqui, é praticamente uma defesa do espiritismo. Então, se existem loucos nessas matérias, nessas ciências, também vai haver uns loucos aí no espiritismo também, né? Dever-se-ia, em consequência, banir esses estudos? Então, aí ele começa a chegar no ponto interessante. Então, se existem loucos lá e não se bane os estudos, então por que no espiritismo também? Então aqui tem que continuar, não são todos são loucos, alguns. Então aqui ele deve ter tido algum momento complicado naquela época com relação ao desequilíbrio de algum médium ou de alguém que estava envolvido nos trabalhos. E aí ele teve que tecer essa defesa. Que prova isso? Nos trabalhos corporais estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material.
nos trabalhos de inteligência estropia-se o cérebro, que é o do pensamento. Mas, por se haver quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Então, na medida que você exercita o espírito, também pode haver aí uma lesão, vamos dizer assim. Estropiar aqui no caso, né, que tem gente que não sabe o que é estropiar. A gente fala, né, bastante até de estropiar, mas nem sempre as pessoas param para ver o significado. Então, o verbo estropiar é aleijar, mutilar, alterar, desfigurar, desvirtuar. Né? Então, esse é o sentido. Este permanece intacto, e desde que se liberte da matéria gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude das suas faculdades. Então, quer dizer, existe a lesão no corpo, mas aqui ele já avança falando que não tem lesão no espírito. No entanto, a gente está falando aqui de espírito. Não confundam com perispírito, porque perispírito se lesiona sim. São lesões que voltam com bastante tempo, ou às vezes com pouco tempo, como se for ao status quo, na medida que vai passando pelas encarnações. Por exemplo, uma pessoa que se suicida com um tiro na cabeça, ela arrebentou o perispírito dela. O perispírito dela vai ficar com uma marca muito grave de muito tempo, de um crânio rachado, onde o cérebro já foi. Então, como ele é uma cópia, né, no mundo espiritual do corpo físico, a pessoa que desencarna como suicida nessa maneira, ela vai ter que passar por um tratamento muito forte para poder diminuir o estrago, mas mesmo assim não vai escapar de vir com problemas mentais graves aqui na Terra. Então, na medida que a pessoa causa aquilo a ela mesma, ela vai ter que resgatar de alguma maneira com aquilo que fez, né, com algum defeito. Então, a pessoa que corta os pulsos pode vir sem as mãos, a pessoa que toma veneno pode vir com um grave problema gástrico, pulmonar, traqueia. Né? Da mesma forma, a pessoa que fuma muito, ela vai aos poucos detonando o perispírito e na próxima vida deve vir com algum problema pulmonar. Se não pagar nessa vida, paga na outra. Isso daí é muito, muito certo. É uma das coisas mais bacanas do espiritismo é saber sobre essa ação e reação. Então, coisa que nenhuma outra religião explica. A ação e reação, conforme o espiritismo explica, podem bater no peito intimamente, com orgulho, de que o espiritismo explica, né, com propriedade esses resultados da nossa negligência. Né? Então, é mais ou menos isso que ele vem falando aqui sobre o espírito. Porém, não confundamos com o perispírito, é o que ele estava dizendo. O espírito não se lesiona. Ele não se lesiona. O que se lesiona é o perispírito. Este permanece intacto, como disse aqui. Desde que se liberte da matéria, gozará tanto quanto qualquer outra da plenitude das outras faculdades. Por que se liberta da matéria? Será que basta desencarnar para que seu espírito tenha aí um benefício? Não. Libertar da matéria é libertar-se da terra, dos deveres com a matéria, dos deveres com a terra, né? dos deveres com o seu próprio espírito. Então, se o seu espírito, nós, espíritos, não tivermos aí zeradas as nossas dívidas, não vamos gozar, né, dessa plenitude das suas faculdades. Ainda vão estar bastante limitados. No seu gênero, ele é, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. A ciência, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. Então, é aquele negócio que a gente sempre fala. Tudo que é em excesso faz mal. Estudar em excesso faz mal. Faz mal. Comer em excesso faz mal. Fumar, até mesmo não sendo em excesso, faz mal. Fazer coisas, tudo que se faz em excesso, quando foge à harmonia, foge ao equilíbrio, faz mal.
Da mesma forma que aqui também pode fazer mal ao espírito. Quando ele fala que o espírito é a fonte principal da nossa inteligência. É a fonte principal da nossa inteligência. Então, desequilibrando perispírito, vai ter os reflexos também espirituais. Né? Vai também ter esses reflexos, porque o espírito depende do perispírito para filtrar a inteligência, filtrar os comandos para o corpo. E se você tem um problema no perispírito, o espírito vai tendo aí a sua contaminação. Não é que ele vai tendo lesões, porque essas lesões elas podem ser consertadas, elas podem ser minimizadas com o tempo, mas a pessoa fica num estado ruim. Se o espírito dela começa a sofrer esse tipo de lesão, ela vai ficando ruim a ponto de ficar louca. Então, algumas obras que a gente lê, a gente percebe aí algumas situações de espíritos que chegaram a essa loucura de não ter mais consciência do que está acontecendo em volta, ficando em estado totalmente catatônico, sem esboçar qualquer tipo de reação inteligente, virando mesmo uma pessoa vegetativa, né? Isso daí acontece com o espírito. Quando acontece isso com o espírito, aí é complicado, porque a cura para isso leva mais muito tempo, coisa de décadas, séculos, talvez até milênios, dependendo do estado mental desse espírito. A gente sabe que existem espíritos nesse estado também em regiões abismais, né, em que a regressão perispiritual é absurdamente assim ao ponto da segunda morte da pessoa, a morte do perispírito. Mas isso daí é complexo e não dá pra gente entrar nessa conversa agora, porque aí a gente vai ter que destrinchar o livro O Abismo, se eu não me engano é de Ranieri, R.A. Ranieri. Mas aí é outra coisa, não morre o espírito, aí deteriora o perispírito. Aí que tem que começar uma nova jornada para poder resgatar o perispírito. É uma coisa muito complexa. Mas vale a pena um dia o estudo disso daí, quando vocês entenderem e avançarem pelo livro dos espíritos. Porque se começar por esse pedaço, vai embananar toda a cabeça. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro. Foi o que eu falei. Que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, em quem com eles se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Então, é o desequilíbrio. Pode ver que tem coisas boas e tem coisas ruins aqui no meio, né? Não, tudo aqui é bom, mas você consegue, com desequilíbrio aí, tornar tudo que é bom aqui em coisa ruim. É por isso que ele vai dizendo aí que no final das contas ele com certeza vai falar sobre o equilíbrio disso. Provavelmente o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, se o espiritismo for a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Então, se ele não fosse louco espírita, seria um louco matemático, um louco dentista, um louco médico, louco advogado. Não interessa a loucura, não é o espiritismo que vai deixar o cara louco. Ele é louco porque houve um desequilíbrio aí cerebral nele. Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservador contra a loucura. E é verdade. Total verdade. E aqui vai ser interessante porque ele vai começar a falar sobre as importâncias que o verdadeiro espírita dá para algumas questões, né? E aí ele vai praticamente a gente praticamente vai começar a ver os nossos próprios defeitos e as nossas qualidades na medida que ele for falando. A gente vai entrar numa reflexão. Legal? Entre as causas mais comuns
de sobreexcitação cerebral devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes do suicídio. Então aqui quando ele fala em decepções e infortúnios, ele fala de afeições contrariadas, que causam o suicídio. O que a gente pode falar de afeição contrariada? Desilusão amorosa foi a interpretação que eu dei para isso daqui. Na minha opinião, a afeição contrariada seria ou uma desilusão amorosa, ou algum tipo de sentimento não correspondido, ou alguma coisa nesse sentido que traz um transtorno grande para a pessoa. E aí, se ela não tem o equilíbrio, obviamente que ela vai buscar a via mais fácil, que é o suicídio. Embora tem que ter muita coragem, eu acredito. Que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas a par do futuro que o aguarda. Então, quando a gente começa a respirar o espiritismo, a entender a obra, entender a mensagem, a gente ganha um ponto de vista diferente. E aí, essas coisas aqui, quando ele fala pequenas, mesquinhas, a gente ganha realmente uma proporção de que algumas coisas na vida não merecem, vamos dizer assim, a nossa atenção, o investimento de um sentimento ruim. Aliás, nada merece investimento de sentimento ruim. Eu acho interessante que quando a pessoa lhe traz uma situação em que te agride ou que te deixa com alguma raiva, que não poderia sentir raiva, mas te traz uma decepção muito grande, o que é normal, eu não vejo razão para você deixar de, vamos dizer assim, se relacionar com essa pessoa, sem nutrir qualquer sentimento ruim. Porque nós não somos perfeitos. Eu acho que o mais complicado é você nutrir sentimento ruim. Você fica. Por quê? Porque nutrir um sentimento ruim, como dizia o Chico, é você tomar você ter raiva da pessoa, ter ódio, é tomar um veneno achando que vai matar a pessoa, vai causar algum mal para a pessoa. Isso daí não. Mas você não é obrigado a se relacionar com quem você não se dá bem. Não tem ali a vontade de estar com a pessoa. Você sabe que aquela pessoa ela é hostil, ela é tóxica. Ninguém é obrigado a ficar perto de alguém tóxico. Até que essa pessoa tenha, né, um sentimento dentro dela que ela tem que parar com essa toxicidade. Entendeu? Porque ela está fazendo mal para ela mesma. As pessoas vão se afastando. Entendeu? Então, quando as pessoas têm vários amigos desinteressados, aí você sabe o quanto que essa pessoa tem de qualidade. Agora, quando os amigos desinteressados se afastam, aí você vê o quanto essa pessoa está caminhando para um lugar que, sabe, vai trazer um sofrimento. Então, é mais ou menos isso daí. A gente vai afastando um pouquinho o ponto de vista e passa a não dar mais importância para essas coisinhas pequenas, né? Passa a pensar mais nos outros, passa a tentar, de alguma forma, a ser útil e não pisar na cabeça das pessoas, como muitos fazem aí, e que também, assim, vão acabar sofrendo hora ou outra, né? Então vamos lá. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, esse é o entendimento do Espiritismo, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. Então quando a gente tropeça, passa por algum problema, esse é o pensamento que a gente tem que ter, que é só uma viagem, é só um tropeço, né? E a gente vai ter as nossas colheitas futuras com muita certeza, o que traz para a gente uma... como que a gente pode dizer? Uma satisfação, nossa fé aumenta, a gente tem aí uma tranquilidade, sabe? A gente não entra no desespero. Como eu falei lá no começo, lá nas primeiras lives, o Espiritismo não vem para tirar desespero. Não, desculpa, não vem para tirar a dor, vem para tirar o desespero. A dor sempre vai existir.
Mas o desespero, a gente ele vai tirando, vai diminuindo, até mesmo zerando em alguns casos. Né? E aí a gente vai tendo aí uma noção de que não adianta ficar desesperado, porque não tem o porquê, tudo passa. Né? Então aqui o fugaz, coloquei fugaz para quem não sabe, né? Rápido, que apresenta excesso de velocidade, que expressa ou possui rapidez. Então, vida tão curta, tão rápida, né? É aqui que tinha colocado para esse sentido. O que em outro produziria violenta emoção mediocremente o afeta. Ou seja, não afeta. Ou se afeta, afeta pouco. Ele não dá muita importância para isso porque ele já tem a visão ampla das coisas. Para que eu vou investir a minha energia aí se eu sei que isso vai me fazer mal? E aí começa a enxergar certas atitudes de pessoas adultas como se crianças fossem. Então aí você fala, não vou nem discutir, porque é como se discutisse com uma criança. Entendeu? Então é quando o pai começa a perceber que dá uns tapinhos no filho, e ele continua repetindo aquelas mesmas coisas, ele continua dando os tapinhos, ele chega uma hora e fala assim, não adianta mais bater. Não tem por que dar tapinha. Então vou ter que ter uma outra tática para poder ensinar, ou para poder... Né? Quando insistentemente acontece essa situação de você não ter resultado, tanto conversando quanto dando os tapinhas, você tem que mudar a estratégia. E é assim que funciona a vida. Então se você não vai bater de frente com aquela pessoa, você fala uma vez, você fala duas, aí você já percebe. Não, ele não quer entender. Então eu não vou mais responder. Né? Vou me quedar em silêncio. Como a gente diz, né? Quedei-me inerte. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Se as sofrer sem murmurar, esse sem murmurar é muito importante. Porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Esse sem murmurar, a gente não precisa nem falar. O maior exemplo de não murmurar foi Jesus, que apanhou, né, teve o sofrimento dele. Foi aquele exemplo, em momento nenhum, disse qualquer palavra ou qualquer coisa que demonstrasse uma fraqueza ou que demonstrasse ali que ele não tinha fé em Deus. Então o não murmurar é a fé em Deus. Porque vai ser recompensado. Tem certeza que vai ser recompensado. Entendeu? Então, existem pessoas que levam isso como missão. Eu vou sofrer calado, porque eu sei que é missão. E eu não posso cair, né, sucumbir a essa missão que Deus me reservou. Então a dor tem que ser encarada com força. É difícil? É difícil. Grita, pode gritar. Né? Mas colocar a culpa em Deus ou blasfemar, não, jamais. Isso não pode. Então vamos ver aqui, continuando, vamos lá. Suas convicções lhe dão assim uma resignação que o preserva do desespero e por conseguinte de uma causa permanentemente de loucura e suicídio. Então ele afasta no desespero o que preserva você da loucura e suicídio. Aquele que é espírita de verdade, que entende essa visão ampla, ele não vai cair na armadilha de ficar, como que a gente pode dizer, maquinando, criando, cristalizando, materializando pensamentos negativos. Porque ele sabe que aquilo ali vai transformar o seu ambiente num farol para espíritos infelizes suicidas. Aquele que começa a nutrir suicídio, a ver coisas que dão essa abertura, vai começar a encostar. São encosto, parasitas suicidas no seu dia a dia. O que vai levar você a todo instante a ter pensamentos suicidas. E isso vai, aos poucos, desestabilizando o seu perispírito, vai acabando com sua mente, vai desarmonizando o seu conjunto do seu psique. E isso daí, com certeza, fica difícil de recuperar.
Tá muito trabalho recuperar. Dá para recuperar? Dá. Mas se torna uma coisa praticamente que química. Literalmente química no seu perispírito. Como se você tivesse usado uma droga. E aí toda vez que começa a pensar nisso daí, encosta lá de novo e começa tudo de novo. É uma verdadeira loucura. Vamos lá. Aqui continua onde nós paramos. É bastante colorido, né? Então a gente se perde. Conhece também pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam. Desculpa, perdi o sentido aqui. Conhece também pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam. Qual sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias, e esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir. Tanto que a cifra, muito considerável, já acende o número dos que foram detidos em meio desse declive funesto. O que ele quis dizer aqui? Né? Conhece também pelo espetáculo que as comunicações dos espíritos com os espíritos proporcionam. Então ele sabe, realmente um espetáculo, é muita informação, é muita coisa boa, realmente dá para poder entender como um espetáculo de informações. Qual sorte do que voluntariamente abreviam os seus dias. Aí ele pega e fala, aqueles que abreviam seus dias não entendem dessa maneira. E esse quadro hoje em dia é de molde, aqui ele fala, a refletir, porque aumenta-se todos desde aquela época, pessoal. Todos os dias, considerável, já aumenta o número das pessoas que se suicidam, né? Detidos em meio desse declive funesto. Então, assim, leiam Memórias de um Suicida para vocês terem ideia do que é o suicídio. Vocês terem ideia de como sofre um suicida. Sofre. Eu acho que é o pior sofrimento que tem é quando você desafia a Deus tirando a própria vida. É um desafio, é um tapa na cara de Deus. Quando você se suicida. Então, lendo esse livro, vocês vão ter ideia do que como é humilhante. Eu acredito que deve ser, assim, para eles muito humilhante, porque eles chegam do outro lado como covardes. Quando eles estão no Vale do Suicídio, eles são covardes. As pessoas perseguem pela covardia. E aí o que acontece? Só tem uma alma nesse mundo, né? Com a graça de Deus, com a graça de Jesus, chama Maria de Nazaré. Ela é a maior responsável por acolher no mundo inteiro os espíritos suicidas. Ela no mundo inteiro, tem o seu grupo. São servos de Maria que são treinados e têm a experiência vasta em entender, principalmente em entender os suicidas. Mas muita paciência, porque eles chegam do outro lado e ainda continuam rebeldes. Continuam achando-se ainda os donos da razão. Achando que fizeram aquilo ali porque Deus os os abandonou. Então é bem feio o negócio. Quando a pessoa chega lá entendendo que errou, que quer melhorar, é muito mais fácil. Mas são muitas essas pessoas que não acreditam em Deus, e se passassem a estudar, sabe, de maneira rasa o Espiritismo, mas não fariam isso de jeito nenhum. Porque primeiro pelo sofrimento, né? E segundo pelo atraso que dá na evolução. Porque nós que não temos aí essa tendência suicida, por mais que a gente erre nessa vida, a gente ainda tem uma continuidade. Esses daí não, eles param no tempo. Então a gente ganha 4, 5, 6 encarnações na frente deles, eles continuam atrasados. Pessoal, vamos encerrar, ok? Tô vendo que o pessoal aí tá começando a desanimar, já indo embora, porque deu 1 hora já, né? E hoje eu peço desculpas para vocês, a gente teve umas falhinhas técnicas no comecinho que me tiraram do raciocínio, e a gente até embalar, a gente ter um pouquinho de trabalho. Fora porque tá frio também, eu tô encolhido aqui parecendo uma tartaruguinha, só com a cabecinha para fora,
que vai atrapalhando também. Ó, falta pouco, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Falta pouquinho. Aqui ainda não fiz, mas vou fazer. Olha um pouquinho aqui, ó. Olha lá, opa. Não tá tão pouquinho assim. Ai, acabou, olha lá, acabou. Olha lá. Mais 2 capítulos. A gente acaba, ó. Já tá aqui. Aí a gente entra aqui, olha só que legal. Vou baixar um pouquinho aqui. Opa. Não, esse prolegomenos eu não vou ler não, tá, pessoal? Vamos partir pro negócio. Eu mato vocês de tédio. Mas, ó, já entramos nas causas primárias. Aí a gente entra aqui na primeira pergunta. Que é Deus? Que foi a primeira pergunta que o Allan Kardec fez para vários médiuns de vários lugares. E aqui ele vai traçando os comentários. E aqui, essas são as respostas dos nossos irmãos superiores, encabeçado aqui pelo Espírito da Verdade, que para mim, na minha opinião, é Jesus. Mas, como a minha opinião não vale muita coisa, vamos deixar o Kardec falar, porque ele é quem manja. A gente não manja nada ainda. Onde paramos? Paramos aqui, né? Paramos aqui, ó. Então, eu não tenho nem como colocar aqui um nome. Mas vamos encerrar por aqui, pessoal. Eu me viro com o aqui, para escrever o aqui como sempre a gente faz. Beleza? Pessoal, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Espero que na próxima semana aqui eu já vou estar com um microfone novo, para não ter problema, para poder liberar a musiquinha para vocês. E espero que a semana de vocês seja maravilhosa, ok? Semana que vem estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus e até lá. Grande abraço, pessoal.